Capítulo 461, Lua Cheia 3. Muito pelo contrário, a raiva desapareceu e o tom do vampiro esfriou. Meu vassalo prejudicou você, mas sua retaliação foi muito extrema. Ele perdeu a maioria das habilidades que a bênção de sangue lhe concedeu e ele pode não ser mais capaz de se transformar em um vampiro. Meu preço leva em conta a compensação que você me deve. Pague ou deixe. Era uma mentira. O núcleo sanguíneo de Chover tinha acabado de ser enfraquecido, mesmo que nenhum tribunal da noite entendesse como. Apenas os despertos e abominações sabiam sobre a existência de diferentes tipos de núcleos e como funcionavam. Eu não devo nada a vocês dois. Seu vassalo tentou manipular a mim e a minha propriedade, enquanto você me infligiu uma lesão que quase me custou a vida enquanto enfrentava aqueles monstros de carne e Lilith não tinha escrúpulo adicionando uma mentira própria. Senhores, por favor, Sila interrompeu sua briga. Vamos manter seu negócio pessoal fora da negociação. Caso contrário, levará horas para chegar a um meio termo. Inxalot já estava cansado de toda aquela conversa antes mesmo de começar, então quando ele ouviu a palavra horas, sua mente girou em cima da engrenagem para descobrir uma saída para esse pesadelo. Ambas as partes sofreram um dano muito grande para confiar um no outro. Inxalot falou pela primeira vez desde sua chegada. De acordo com o artigo 4 do Código de Honra da Corte, para evitar que as hostilidades aumentem, é necessário realizar a lua suja, para que o sangue lave o sangue e a paz possam voltar. Com todo o respeito, Lord Inxalot, o artigo 4 diz que a lua suja deve ocorrer em caso de uma diferença irreconciliável entre os membros da Corte. Este é apenas um tratado de negócios entre um desperto e a Corte da Noite. Sila não gostou da súbita reviravolta dos acontecimentos. A lua suja foi um julgamento antigo por combate que não era invocado há séculos. Exigia uma luta até a morte entre os pares, o que significava Sila e Kailan. Ela não tinha a intenção de arriscar sua vida eterna por um mero mortal, não importa o quão saborosa. Você está errado. Inxalot repreendido com um brilho que silenciou qualquer objeção adicional. Eles não estão discutindo negócios, eles estão buscando reparação, já que eu ainda não ouvi uma única contra-oferta. Artigo 4, seção 3, subparágrafo 1. Se o membro probatório de uma corte agredir um convidado de outro, para evitar que o conflito se espalhe para seus respectivos tribunais, eles devem se encontrar em um duelo. A menos que ambos os seus donos estejam dispostos a tomar o seu lugar, é claro. O lixo estava realmente certo. Era uma bobina obscura, que infelizmente nunca tinha sido revogada. O lado bom era que Lord Inxalot poderia propor a lua suja, mas apenas uma das partes ofendidas tinha o direito de colocar suas vidas em risco. Para Sila, Lee perguntou, do que nosso estimado convidado está falando? Resumindo, se você ganhar, você consegue o que quer e não paga nada. Se ele ganhar, você morre e ele fica com seu cadáver como troféu. Inxalot falou dar-lhe a possibilidade de responder. Contra qual deles eu deveria ganhar? Lita apontou para o vampiro e seu vassalo. O vampiro. Inxalot usou magia espiritual para pregar o Conde Chover na parede e limpar qualquer dúvida. Deixe-me entender isso direito, Sr. Lich. Se eu matar essa pobre desculpa de um nobre, seu mestre vai me dar a informação que eu preciso, certo? Inxalot assinou com a cabeça. E se Kailan decidir se vingar de mim? Parecia tudo muito fácil. Lee preferiu ficar no lado seguro. Se ele decidir ignorar o resultado do combate, ele terá que colocar sua vida em risco. A lua suja é um ritual sagrado. Conspirar contra você seria uma violação sem precedentes. Qualquer um de seus concorrentes expondo sua traição teria o direito de obter sua posição dentro da corte noturna, enquanto seus superiores que temem sua ascensão estariam autorizados a matá-lo e dividir seus recursos entre si. Então, eu não tenho que confiar em algo tão não confiável como sua honra, mas sim a ganância de seus rivais, dentro e fora da corte noturna. Lee pensou. Não é muito, mas que escolha eu tenho? Não posso sair de mãos vazias sem uma desculpa perfeita para a rainha.
Eu não sei o valor de alguns dos ingredientes listados, mas eu tenho certeza que os reais preferem perder Manoar do que dar as joias da coroa. Cedo ou tarde, um homem morre, enquanto um artefato é para sempre. E se, Tenente Coronel Kailan, se me permite ligar para minha rainha, perguntarei o que posso oferecer a você para que ambos os lados satisfeitos com o resultado. Nem eu nem o Reino Grifon que querem derramar sangue. A escolha é com você. Isso é impossível. Sila balançou a cabeça. Amuletos e suas chamadas podem ser rastreados. Isso colocaria em risco o Tribunal da Alvorada. E o Tribunal Noturno não tem razão para conceder-lhe qualquer clemência. Não só recusa minha generosidade, mas também se atreve a falar como se estivesse me fazendo um favor. Ou você tem autoridade para aceitar nossos termos ou você não. A Corte Noturna não tinha a intenção de ajudar o Reino Grifon desde o início. As exigências irracionais eram para forçar uma situação de perda para eles. Se Lita aceitasse, a coroa seria enfraquecida e o culparia por isso, enquanto a Corte Noturna cresceria no poder apenas compartilhando os detalhes de seu cliente. Se ele recusasse, o reino perderia seu curandeiro real, seu inimigo escaparia, e Lita seria marcado como incompetente. Kailan tinha certeza de que não haveria final feliz para seu inimigo. O humano está sem sorte. O lixo está fazendo exatamente o que eu esperava, e Sila ou tem muito medo de falar, ou ela só quer encurralá-lo tanto quanto eu. A arrogância de Kailan fez Lit pensar novamente sobre suas opções. Ele deve saber que eu sou muito mais forte do que o seu servo. Por que se preocupar em salvá-lo apenas para jogar fora assim? Lit pensou. Duquesa, quais são as regras da lua suja? Ele queria entender se a lacuna na proeza mágica poderia ser superada com equipamentos poderosos, já que Lit não tinha nada além de suas roupas. É um concurso de puro poder. Não são permitidas armas nem proteções. Se você ganhar, Kailan não será capaz de prejudicar você ou seu grupo sem arriscar sua própria vida, mas se você perder, você vai morrer uma morte horrível. Ela respondeu. Mesmo que Lit não pudesse ver a armadilha, ele ainda podia sentir o cheiro. Foi tudo muito fácil. Não importa se aceito ou recuso o acordo de Kailan, minha carreira no exército e a associação acabarão. A lua suja resolve dois problemas ao mesmo tempo. É muito melhor enfrentar um único oponente de frente do que me ver de volta todas as noites. Ainda não sou forte o suficiente para matar aquele vampiro. Já que não posso forçá-lo a me deixar em paz, pelo menos assim posso impedi-lo de se juntar a mim com a ajuda de outros membros da Corte Noturna e dar-lhe um bom susto. Conde Chover, eu desafio você para a lua suja como ele temia. Um sorriso presunçoso apareceu nos rostos do vampiro e seu vassalo. Capítulo 462, Lua Cheia 4. Eu aceito. Chover respondeu. No entanto, eu não sou páreo para o meu oponente, então eu peço um campeão. Eu sabia que os membros da Corte Noturna são apenas carrapatos crescidos, mas desde quando você aceita covardes entre suas fileiras? Inxialot não enganou Lit de propósito. Em sua mente, fugir de um desafio era algo impensável. Suas palavras enxugaram o sorriso de seus rostos, enquanto a mente de Lit finalmente conectava os pontos. Espere, uma luta entre pares significa da mesma posição na corte ou de igual força? Ele perguntou. Este último, é claro. Sila respondeu com um sorriso de lobo. Você deveria ter pedido minha ajuda. Aquele que vive sozinho morre sozinho. Você não tem amigos aqui e você sabia disso. Não se preocupe, garoto. Inxialot zombou. Os despertos são a raça mais forte depois de lixes. Todo o resto é lixo quando a luta vai acontecer. Lit pediu enquanto usava o revigoramento para retornar à sua condição máxima. Assim que a arena estiver pronta, e a menos que alguém queira morrer pelas minhas mãos, isso acontecerá nos próximos minutos. Inxialot bateu no chão com seu bastão de prata, fazendo com que toda a sala tremesse. Enquanto Sila e Kailan gritavam ordens em seus respectivos amuletos de comunicação, Lit começou a lançar o que ele sempre considerou o mais inútil de todos os trunfos à sua disposição. Localização desconhecida. Masmorra subterrânea do mestre dos fantoches de carne.
Krishna Manohar há muito tempo chegou a um acordo com mentes inferiores sem originalidade. Quando ele recuperou os sentidos, ele não precisava olhar para si mesmo para saber que seus braços tinham sido amputados. O professor conhecia seu corpo tão bem que notou como seu equilíbrio estava em todo lugar no momento em que ele abriu os olhos. Sua cintura estava acorrentada à parede, assim como suas pernas. O quarto em que ele estava preso era uma maravilha em sua complexidade. As paredes e o chão eram feitos de metal, o ar era mantido fino e seco ao ponto que ele continuava bocejando por oxigênio. Bem, pelo menos isso é novo. Normalmente, eles quebram meus braços. Alguém aqui é muito paranoico. Eu posso entender por que eles tiraram minhas mãos, mas o que é este quarto para? Ele pensou. Ao contrário do mestre da mansão, Manohar não tinha conhecimento da existência de despertos, então o design da cela não fazia sentido para ele. Um desperto não precisaria de sua boca ou mãos para lançar, então o metal serviu para tornar impossível usar magia da terra, enquanto o ar seco bloqueava o fogo, o ar e a magia da água. Sem umidade, não havia água para manipular, enquanto o fogo queimava rapidamente o baixo teor de oxigênio da sala e fazia o prisioneiro desmaiar. Manohar ainda estava tonto com todos os raios que o atingiram algumas horas antes. Sem mãos, ele teve que usar a primeira magia para tratar suas feridas menores e os sintomas da amputação. Quando a dor parou de atrapalhar a mente de Manohar, ele continuou usando a primeira magia enquanto estudava as amarras que o prendevam. Como ele esperava, não eram correntes regulares. Mesmo que ele não estivesse familiarizado com seu projeto, o professor poderia sentir mana suficiente vindo deles para apoiar múltiplos encantamentos. Isso pode demorar um pouco, ele suspirou. Acordado já. Não é só sua mente ser incrível. Para um humano, é claro. Disse uma voz feminina familiar enquanto abria a porta da cela. Você pode largar o ato soberano maléfico? Parou de ser divertido antes mesmo de eu nascer. Faz você parecer ainda mais patético do que já é. Conversa difícil para alguém na sua posição. E empregada pessoal de Labilanza, caminhou até o centro da sala com um sorriso suave e cruel nos lábios. Não havia mais nada de tímido em sua marcha. Ela ficou tão reta como uma rainha, olhando para Manohar como se ele fosse um ladrão trancado em uma meia. Sinto vergonha por cair no seu ato, o professor disse. A única desculpa que eu tenho é que eu verifiquei você tanto para itens de escravo e fantoches de carne. Como você deu negativo para os meus testes? Sua curiosidade profissional foi despertada. De acordo com o arquivo pessoal de E.C., ela não tinha talento mágico. Sua história era clara e sem lacunas. No entanto, lá estava ela, exalando mana tão forte que o cabelo do pescoço de Manohar estava em pé. Seus olhos ainda eram castanhos, então ela não era remotamente controlada como um fantoche de carne. Fácil. Eu assumi o corpo dela meses atrás. Seus feitiços não detectaram nada porque não há nada para detectar. Eu sou esse agora, ou pelo menos o que sobrou dela. Você está dizendo que não é apenas metamorfo? Manohar nunca esteve tão feliz em ser sequestrado. A senhora na frente dele era tão louca quanto interessante. Ela daria um espécime incrível. Se eu conseguir capturá-la viva e se o corpo da coroa não executá-la no local, ele sorriu interiormente. Manohar viveu para os desafios. Chega de bate-papo. Há uma razão pela qual você ainda está vivo. Porque você precisa da minha ajuda, Manohar a interrompeu. Deixe-me adivinhar. Depois de me ver no trabalho, você entendeu como seus métodos são desleixados e brutos, então você quer que eu te ensine a fazer as coisas corretamente. Os olhos de E.C. foram reduzidos a fendas ardentes, repletos de mana. Como você se atreve a menosprezar o meu trabalho? Você é insignificante. Minha arte é perfeita, ou melhor, era para ser. Eu quero saber como você extraiu meu filhote vivo de seu anfitrião. Sua raiva fez a atitude condescendente do professor virar-se para a alegria. Arte? Perfeito. Você é mesmo um mago. Sua magia é confusa na melhor das hipóteses, se não desperdiçada.
Eu esperava que você fosse como Balcor, um gênio como eu, mas que por causa de más escolhas pessoais acabou inundado com muito trabalho de corte, retardando sua pesquisa. Se você acha que lixo é perfeição, então você mal está no 5º ano de estudante. Uma vez que usei meu feitiço de diagnóstico, encontrei pelo menos 12 falhas importantes e tantas maneiras de remover o espécime com segurança. Fora do topo da minha cabeça para que Manoar ficou tão enojado que parou de falar e começou a cantar. O que você acha que está fazendo? Ele libertou um raio de magia da escuridão de um de seus anéis, mas Manoar facilmente se esquivou apesar de suas restrições. Seu movimento revelou um conjunto de armas feitas de luz que permaneceram escondidos atrás das costas do professor até aquele momento. O canto terminou e as correntes caíram no chão com um barulho de metal. Foi o feitiço Forja de nível 4 corte limpo, um exclusivo da elite do exército, da associação, ou no caso de Manoar, do corpo da rainha. Gerou um impulso combinado de luz e magia da escuridão que temporariamente dá curto-circuito à impressão em um item mágico. No caso das correntes, sem um proprietário, a fechadura foi liberada. Antes que pudesse se recuperar da surpresa, o braço esquerdo formou um punho e bateu nela como um coice, mandando-a se espalhar no chão. Magia de luz usada para o ataque. Isso é impossível. A primeira magia que cria a construção da luz dura foi suficiente para permitir que Manoar canalizasse seus feitiços, mas sua força ofensiva era ligeiramente superior à de um homem comum. Só porque um não pôde fazer isso, não significa que algo é impossível. Manoar disse que enquanto olhava para ele com uma mistura de medo e temor. Continua no próximo